Hoje, a Ucrânia anunciou que retomou 50% dos territórios que foram conquistados pela Rússia desde o início ali da intervenção militar, da operação militar especial, segundo a Rússia, na guerra, né, que acontece na Ucrânia. Porém, as notícias não são tão positivas assim e o próprio prefeito de Kiev pede para a população tomar um certo cuidado. Ao mesmo tempo, a gente está tendo eleições nos Estados Unidos, vai rolar amanhã. A gente sabe, né, que são os the midterm elections, que vão eleger toda a Câmara novamente e parte do Senado, mas algumas votações importantes também na base de referendos sobre temas muito polêmicos em cada um dos estados. A Argélia anuncia a sua intenção oficial de fazer parte dos BRICS, enquanto a União Europeia anuncia um gigantesco plano de recuperação econômica para a Ucrânia na casa dos 17 bilhões de dólares. Tem país aí que já não gostou muito. Wall Street Journal, talvez uma das mídias mais importantes dos Estados Unidos, diz que sim, os Estados Unidos está negociando com a Rússia para acalmar um pouco os ânimos, enquanto isso a América Latina passa por um momento meio tenso aí, digamos. Castilho, presidente do Peru, sofrendo com intensas manifestações, e o Gabriel Boric está no ponto mais baixo da sua popularidade desde o início do seu mandato. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que lá a gente tem um contato muito mais próximo, claro. E se você quiser também me apoiar para eu continuar produzindo conteúdos diários aqui para vocês, seja membro, isso me ajuda bastante, tá? Se não, só seu like, seu engajamento, né? Já tá mais que sensacional. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Hoje a gente tem uma notícia super importante acerca da retomada de territórios da Ucrânia. Eu já venho alertando aqui para vocês, né? Que principalmente na porção nordeste, Kharkiv, e na porção mais ao sul, em Kherson, os ucranianos eles vêm retomando territórios super importantes. Poxa, galera, a própria Rússia ela ainda não demarcou exatamente o que é Zaporizhia, Lugansk, Donetsk e Kherson, justamente porque se ela demarcar e a Ucrânia retomar, significa um enfraquecimento da Rússia, percebe? Ainda não demarcou e a Ucrânia vem avançando em posições super importantes. Inclusive até mesmo atacou uma barragem recentemente que abalou um pouco as infraestruturas e pode colocar em risco a própria Ucrânia, com mais de 80 cidades podendo ser inundadas, enfim. Mas essas reconquistas, mais à margem oeste ali do rio Dnipro, elas são super relevantes. E hoje atingiu a marca de 50% do território retomado. Novamente, né? Lenha na fogueira, a possibilidade aí de um uso mais intensivo de armas por parte dos russos. Porque o Iris-T da Alemanha está vindo, o sistema HIMARS ali fornecido pelos americanos também está sendo usado para ataque por parte dos ucranianos, e isso vem tendo uma resposta aí. Só que a gente sabe, e já vem discutindo, que a Rússia está atacando pontos de infraestrutura super importantes na Ucrânia. É água, é eletricidade. Poxa, Kiev, galera, a capital, ficou com mais de 70% da população sem acesso à energia, sem acesso à água, por exemplo. A gente tem hoje poderes políticos na Ucrânia, que apesar dessas vitórias recentes, desconfiam que isso não pode durar para sempre, né? Aliás, que não vai durar para sempre, e que a Rússia vai aumentar. Até com os drones kamikazes fornecidos pelo Irã, esses ataques a infraestruturas. E aí, sem energia, não funciona hospital, não funciona indústria, não funciona comércio, para a economia, enfim. Caos generalizado. O próprio prefeito de Kiev falou, tomem cuidado, e aliás, se vocês conhecem algum parente, familiar e tal, que tem alguma casa, que tem ali, né, autossustentável em questão energética, em questão de água, tome cuidado, porque você pode, talvez, ter que ir para essa casa do seu parente. Ou seja, digamos assim, foi uma reconquista, mas a Ucrânia está com bastante medo do que possa vir a acontecer ainda. A gente vai ter amanhã uma votação, o início, né, de uma votação super importante, que é as the midterm elections, né, as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, que vão renovar parte do Congresso americano, tanto na Câmara como no Senado. Os grandes favoritos, o grande favorito, aliás, são os republicanos. O próprio Elon Musk, né, o Elon Musk ele falou, por favor, votem nos republicanos. A gente sabe que hoje a pegada nos Estados Unidos está muito assim. O Biden, que vai completar 80 anos, né, daqui a pouquinho, ele já falou que ele está colocando essa eleição como a eleição da democracia contra a ditadura, né? Por quê? Porque a gente teve ali, segundo o Biden, claro, tá?
A gente teve, quando o Trump ele foi derrotado, ele não reconheceu o resultado das eleições. A gente teve intensas manifestações, invasão ao Capitólio, aquele monte de coisa. E hoje, grande parte, até pelos desastres, né, um pouco geopolíticos do Biden, a inflação que vem voltando e tal, os republicanos eles voltaram a ficar mais populares. E parte dos republicanos, esses republicanos mais exaltados, mais pró-Trump aí, né? Hoje, acredita-se, galera, que dentro do Partido Republicano, 64% aprove o governo Trump, né? E gostaria de ter o Trump novamente como presidente do país. Então, Biden está se colocando, até ignorando um pouco as questões econômicas, de inflação e tal, ele como defensor da democracia. Então, uma eleição que está muito radicalizada, que está muito polarizada, né? A gente conhece bastante esse nome, né, aqui no Brasil, que está bastante polarizada. E talvez esse papo do Biden de não falar tanto das questões econômicas, dos insucessos geopolíticos na Ucrânia, no Afeganistão, na questão das Coreias, tal, isso pode acabar fazendo com que os republicanos eles controlem a Câmara e também o Senado. Vai ser um grande desastre, galera, para os Estados Unidos, porque um presidente sem Congresso, ele não consegue governar, percebe? Então, essa eleição, ela já dá um indicativo do que vai vir no futuro. Se tende a ser um Estados Unidos um pouco mais democrata ou um Estados Unidos um pouco mais republicano, ok? Outro ponto, galera, que chama bastante atenção, inclusive nos Estados Unidos, que a gente tem, é a questão das outras eleições. Porque eles aproveitam esse momento para fazer uma série de referendos. Um monte de coisa aqui que eu não posso falar por tema polêmico, né? Vocês sabem que o YouTube, ele é todo family friend, né? Então a questão do... Sabe, quando o filho não nasce, né? Dá para entender o que eu tô falando. A questão do uso ou não de cogumelos, de tananã, né? Enfim, da verdinha, da planta verdinha. A questão, por exemplo, de trabalho forçado em prisões. Uma série de estados vão definir o seu futuro. Como os Estados Unidos ele é muito federalista, né? Cada estado tem muita autonomia, isso pode significar uma mudança bem importante, inclusive nas políticas públicas americanas. Então é uma data bem importante para os Estados Unidos, no momento em que os republicanos eles estão muito mais populares. Muito mais populares. O Elon Musk, inclusive, que aliás, cortou um pouco a comunicação ali na Ucrânia, porque o seu sistema ali de satélite que se estava financiando, né, a comunicação ucraniana e tal, ele falou que não tinha mais dinheiro para conseguir sustentar, o Pentágono, ninguém ajudou, acabou a comunicação, pelo menos em parte, do território ucraniano por meio de satélite. É uma grande complicação isso para a comunicação, tá? Grande complicação para a logística dos soldados ucranianos. Hoje, a Argélia, ela anunciou formalmente a sua pedido, né, o seu pedido de entrada nos BRICS. Lembrando que os BRICS, que surgiram lá, né, Brasil, Rússia, Índia, China, depois entra o S, o South Africa. E o começo era muito mais uma pegada de países emergentes, receber investimentos, fazer políticas públicas comuns. A China está querendo mudar essa chavinha, a Rússia também, para ser uma liderança tipo um G7, só que um G7 dos países emergentes. Então, uma contraposição ao que seria Estados Unidos e União Europeia. Então, você vai ter o G7 se opondo a esse BRICS, A Argentina já pediu entrada, o Egito já pediu entrada, a Arábia Saudita, Irã e agora mais um país super importante, riquíssimo, galera, em combustíveis fósseis, é membro da OPEP, que pretende fazer parte dos BRICS+, tá? Uma mudança geopolítica bastante significativa. A União Europeia também, a Ursula von der Leyen, anunciou que pro ano que vem ela pretende fazer um pacote de mais de 17 bilhões de dólares em financiamento em reconstrução da Ucrânia. Inclusive a Ucrânia está pleiteando até uma entrada para a própria União Europeia, só que não sei se vai ser muito fácil isso. Porque, novamente, né, esses planos econômicos eles precisam de apoio. E a gente sabe que hoje o apoio que a União Europeia está dando para a Rússia, para a Ucrânia, aliás, ele está reduzindo um pouco por conta da ascensão desses movimentos mais nacionalistas. Poxa, como que eu vou ajudar o outro país? Vou ajudar a Ucrânia se eu estou com inflação, se eu estou com desempregos, tem a crise dos refugiados e tal. A gente teve, por exemplo, hoje, congressista francês super importante falando que não sabe até que ponto vale a pena continuar ajudando a Ucrânia. A gente teve hoje na Itália, por exemplo, que elegeu a Giorgia Meloni. A Giorgia Meloni, ela é pró-OTAN, ela é pró-Ucrânia. Mas o Silvio Berlusconi, que era uma base dela, já é pró-Putin, por exemplo. A gente teve manifestações na Itália pedindo pelo fim da ajuda na Ucrânia. Vamos usar os recursos aqui no nosso território. Então não sei até quando que esses pacotes, né, esses estímulos econômicos para a recuperação da Ucrânia, eles vão funcionar
dentro das políticas da União Europeia. A Hungria, por exemplo, do Viktor Orbán, lembrando que a Hungria está na União Europeia, mas geopoliticamente hoje está muito mais próxima do Putin, tá? É fato, já anunciou que não concorda com esse pacote de estímulos. Enquanto isso, os Estados Unidos, pelo menos segundo a mídia norte-americana, está negociando, o assessor dos Estados Unidos, Jake Sullivan, está negociando com o assessor do Putin a paz, ou pelo menos algum tipo de medida de paz ali nos Estados Unidos. Como assim, professor? De novo, né? Situação americana complicada, aumento do preço dos combustíveis, inflação, possibilidade de volta dos republicanos, e muito disso vem por conta da energia, por conta da inflação dos alimentos, por conta do aumento do preço das coisas, tá? Um bom jeito de você combater essa inflação seria reduzir os danos de um possível conflito nuclear, reduzir as sanções praticadas à Rússia, fazer algum tipo de acordo entre Ucrânia e Rússia. Segundo a mídia americana, já está rolando reuniões entre o Jack Sullivan e o assessor do Putin para que a gente consiga ter algum tipo de apaziguamento nas relações, acabar com essa retórica nuclear. E claro, mais uma vez o pedido, Zelensky, negocie com Putin, mostre que você está disposto a fazer algum tipo de acordo. Lembrando que o Zelensky, ele assinou um tratado, tá, que ele se recusa a negociar com a Rússia enquanto Putin for o presidente. Já falei para vocês em outros vídeos, né? Vou repetir aqui. A grande esperança talvez seja a reunião do G20, que vai acontecer em Bali, dia 15 e 16. O encontro entre Zelensky, que foi convidado, Putin deve participar, e o Biden também, com certeza, vai estar lá. Ok? E para finalizar também, a América do Sul está passando por algumas problemáticas políticas, digamos assim. O Castilho, presidente do Peru, ele foi eleito com uma plataforma... Isso é interessante, né? Aqui no Brasil a gente fala de movimento de esquerda, por exemplo. Às vezes você confunde até com uma pauta um pouco mais identitária, né? Então defende o movimento LGBTQIAP+, defende, por exemplo, pautas relacionadas à inclusão social. Tal. No Peru, isso não tem relação, tá? O Peru, o próprio Castilho, ele se define como um marxista, mas é um marxista conservador, tá? Então pautas, por exemplo, ligadas à religião, questão, por exemplo, de... Não posso falar no YouTube, né? Mas o sabe quando não deixa o filho nascer, né? Isso é impensável no Peru, mesmo na esquerda, na direita e tal. E o Castilho foi eleito com esse plano mais à esquerda, né? Uma esquerda mais marxista. Ele, inclusive, defendia, né? Era do sindicato ali de defesa dos professores, manifestou durante a greve e tal. Só que ele perdeu muito apoio do seu governo, e, inclusive, existem denúncias de casos de corrupção, do seu partido, né? Denúncias de casos de corrupção envolvendo ele e a sua família. Inclusive de tráfico de influência, tá? Se é verdade ou não, a gente tem que esperar as investigações. O Congresso já tentou fazer com que ele sofra impeachment 2 vezes, ele falou que não vai sair até o final do seu mandato, e ele conseguiu resistir. Só que a sua aprovação popular, ela só cai cada vez mais, e a gente tem movimentos populares pedindo as pessoas saindo às ruas para manifestar em favor do impeachment do Castilho. Será que ele vai de fato sair? O Peru é um país que passa por grandes dificuldades e eu diria que a pandemia só agravou ainda mais a situação. Em número de mortes a cada 1.000 habitantes, o Peru é disparado o pior país da América do Sul em relação à Covid. Isso reflete muito, né, do sistema de saúde, da própria sociedade peruana. E no Chile também. O Chile, que pelo contrário era o maior IDH, né, ainda é, tá? O maior IDH da América do Sul, ele tem hoje no Gabriel Boric a menor popularidade desde o início do seu mandato. Isso tem muito a ver com a rejeição que teve a Constituição chilena. A população não gostou, tal, rejeitou e pediu para fazer uma nova Constituição. O FMI disse que a situação no Chile já está um pouco mais controlada, mas que em 2023 não deve ter um crescimento do PIB, por exemplo, tá? Mesmo assim, a popularidade está baixa e manifestações estão acontecendo pela queda de popularidade do Boric. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.